Olá pessoal, sejam bem-vindos de volta a mais uma aula. Vamos entrar agora na cinemática vetorial. Falta ver só mais um fundamento para poder entrar de vez na cinemática vetorial. Este fundamento é a decomposição de um vetor. Veja bem, temos aqui um plano formado por duas retas, uma reta x e uma reta y. O ponto de encontro entre as duas eu chamo de origem, tá? Agora tem aí um vetor A. Esse vetor pode ser decomposto em duas componentes, uma componente na direção x e uma componente na direção y. Perceba aí, ó, pelos segmentos pontilhados aqui, que eu posso transportar esse AX lá para o AY, ou transportar o AY aqui para o AX, e qualquer um dos dois, a soma de qualquer um dos dois ali vai ser o vetor A. Então, o vetor A é sempre a soma das suas componentes, AX e AY, quando a gente estiver trabalhando em duas dimensões. Então tá aí, a x e a y são componentes do vetor A nas direções x e y. Plano cartesiano. O mais importante dos planos que a gente vai trabalhar é o plano cartesiano, e a gente precisa saber decompor os vetores nas direções x e y, bem como trabalhar com algumas equações dele aí, tá? Então vamos aqui. Aí o plano cartesiano, característica principal dele é que os dois eixos são perpendiculares entre si, ou seja, forma aqui um ângulo de 90 graus, né? Temos ali então o vetor A. A componente do vetor A na direção x é o AX aqui. Componente do vetor A é o AY. Note mais uma vez que se a gente somar os vetores AX e AY, a gente vai ter o vetor A, beleza? Temos aqui agora um ângulo θ entre o vetor A e o eixo x. Esse ângulo, muitas vezes, pode ser trabalhado aqui também entre o vetor A e a direção y. Mas o mais comum é que se coloca, utilizar o θ aqui, tá? Beleza. Temos aqui algumas definições que você já deve se lembrar, que é o seguinte. Primeiro, olha só, forma um triângulo retângulo aqui, ó, vezes 90 graus. E aqui, pelo teorema de Pitágoras, nós temos que A ao quadrado é igual a AX ao quadrado mais AY ao quadrado. Definição do cosseno de um ângulo. O cosseno de θ é o cateto adjacente, ou seja, aquele que está ao lado do ângulo, beleza? Dividido pela hipotenusa. Daí, você tem que ser capaz de extrair essas três equações. Ó, fiz uma definição. O que é o cosseno de um ângulo? É eu pegar o cateto adjacente ao ângulo e dividir pela hipotenusa. Daqui agora você tem que ser capaz de isolar essas outras duas variáveis aqui, ó. Isolei o AX, ou seja, se eu tiver o valor de A e o valor do cosseno de θ, para descobrir o AX, basta eu fazer A vezes cosseno de θ. Beleza? Seno de θ é o cateto oposto ao ângulo, o cateto que está de frente para o ângulo, dividido pela hipotenusa. Então tá aí, é o AY dividido pelo A. Mesma coisa, se você tiver a hipotenusa e tiver o seno do θ, você tem que ser capaz de me dar o AY. Basta para isso fazer, então, A vezes seno de θ. Exemplo aí, temos um ângulo de 30 graus. Me deram o valor de AX, vale 8 metros por segundo, ou seja, é um vetor velocidade aí, tá? Eu agora tenho que ser capaz de dar o valor de A e o valor de AY. Tá ali, AX é A cosseno de θ. O valor de A é AX dividido pelo cosseno de θ. Fiz essa continha, deu aproximadamente 9,2 metros por segundo. AY é A seno de θ. Eu descobri o valor de A, que é 9,2. O seno de 30 é meio, então 9,2 vezes meio é 4,6 metros por segundo, beleza? Então, olha aí, me deram o valor de AX, o ângulo de 30 graus. Pessoal, alguns ângulos, tá? São ditos como notáveis, e você precisa saber o valor do seno desse ângulo
Por exemplo, os ângulos de 0, 30, 45, 60 e 90, dentre outros, mas principalmente esses, hein? 0, 30, 45, 60 e 90 graus. É melhor você ir para a prova sabendo isso, hein? Enfim, vamos lá, dando continuidade. Agora sim, vamos entrar na cinemática escalar de uma vez por todas. Terminamos as ferramentas básicas que você precisava saber. Nós vimos definição de vetor, vimos soma de vetor, vimos multiplicação de vetor por um número escalar, vimos subtração, vimos variação vetorial e agora vamos aplicar isso aí na cinemática vetorial. A primeira coisa que a gente vê aqui é o deslocamento vetorial, tá? Vamos começar com um exemplo aqui que você vai matar isso aí de uma vez por todas, tá? Temos aqui um ponto inicial, ponto de partida de um helicóptero. Ele vai voar aí para esses dois prédios, tá? Então tá lá o helicópterozinho, faz aí o seu percurso, pousa no prédio 1, desce um passageiro, de lá ele parte para o prédio 2, percorrendo aí a sua trajetória, beleza? Agora eu vou colocar aqui, ó, um sistema de eixos perpendiculares entre si. Nesse caso aqui a gente tem 3 eixos, porque o movimento é tridimensional, tá? Chamei eixo X, eixo Y, eixo Z. Desenhei aí a trajetória percorrida pelo helicóptero para sair da origem até o prédio 1. Do prédio 1, ele percorreu essa trajetória aí até o prédio 2. Temos aí, ó, o deslocamento da origem até o prédio 1, dado por R1. Deslocamento da origem até o prédio 2, dado aí por esse vetor R2, deslocamento, beleza? E, finalmente, ali o deslocamento D do prédio 1 até o prédio 2. O deslocamento, nesse caso aqui do prédio 1 até o prédio 2, é R2 menos R1. Então, olha só, tem aqui a origem de onde ele partiu, a origem do sistema, né? Até o ponto P1 tem um vetor R1, que é o deslocamento da origem até o ponto P1. Até o ponto P2, nós temos aqui o deslocamento R2, beleza? E o deslocamento entre o ponto P1 e P2, basta você calcular R2 menos R1, que são os deslocamentos em relação à origem do sistema cartesiano, do sistema de 3 eixos aí, tá? Deslocamento vetorial sempre conecta duas posições na trajetória. Sua origem coincide com o ponto de partida da partícula e sua extremidade ou ponto de chegada. Então, ó, nós temos aqui o deslocamento entre os pontos P1 e P2, tá? É R2, que é o deslocamento até o ponto P1, ou perdão, até o ponto P2, e menos R1, que é o deslocamento da origem até o ponto P1. Então, bem tranquilo isso aí, né? Veja aqui agora, ó, que nós temos aqui uma partícula que faz esse percurso aqui, essa trajetória. Isso aqui é o ΔS, a variação do espaço da partícula, enquanto que o deslocamento vetorial entre o ponto A e B é dado aqui por baixo, ó, por essa linha reta, beleza? Observe que o módulo do deslocamento sempre será igual ou menor ao módulo da variação do espaço. Isso aqui, ó, observa que o exemplo anterior, tá, ó, o deslocamento aqui é menor do que a distância percorrida. Nesse caso aqui, a mesma coisa. Só de observar a figura, você percebe que essa distância aqui é maior do que o deslocamento. Isso sempre vai acontecer, tá? O deslocamento, o módulo do deslocamento, sempre será menor ou igual à variação do espaço percorrido.
ao módulo da variação, né? A igualdade vai ocorrer quando? Quando ΔS for, quando a trajetória for retilínea. Então, o percurso entre dois pontos em linha reta, nesse caso, deslocamento, o vetor de deslocamento tem o mesmo tamanho que a variação do espaço. Velocidade média vetorial é o módulo do deslocamento dividido pelo ΔT, né? O módulo da velocidade média vetorial é o módulo do deslocamento dividido pelo ΔT. Temos aqui mais um exemplinho, ó. Do ponto P1 até o ponto P2, o movimento se dá aqui ao longo dessa trajetória, beleza? O deslocamento entre P1 e P2 está dado aqui pela seta vermelha. A velocidade escalar média aponta no mesmo sentido do deslocamento, o vetor velocidade média vetorial. A velocidade média escalar, tá? O módulo da velocidade média escalar é o módulo da variação do espaço dividido pelo ΔT. Então, a velocidade média vetorial sempre será menor ou igual ao módulo da velocidade média escalar, beleza? Pela mesma situação anterior. Como o deslocamento sempre é menor ou igual ao ΔS e o ΔT é o mesmo, né? O tempo para ele sair daqui e chegar aqui é o mesmo, tanto faz você observar pelo deslocamento ou pela variação do espaço. Então, consequentemente, a velocidade média vetorial sempre será menor ou igual ao módulo da velocidade média escalar. Então, ocorrerá a igualdade quando a trajetória for retilínea. Como vimos, a velocidade vetorial média é secante à trajetória, apresentando a mesma direção e mesmo sentido do deslocamento vetorial. Foi o que eu falei lá quando a setinha verde, tá? Ela está sempre no mesmo sentido e direção do deslocamento. No intervalo de tempo considerado, a velocidade vetorial instantânea, entretanto, pelo fato de ser definida em intervalos de tempo tendentes a zero, é tangente à trajetória em cada ponto e orientada no sentido do movimento. Não entendi nada, Valdir. Muito simples isso aqui, tá? Observe o seguinte: a velocidade média entre dois pontos, suponha, por exemplo, aqui Vou pegar aqui a caneta. A velocidade média entre o ponto A e o ponto B, ó. Esse aqui é o deslocamento, tá? Então a velocidade média é secante, ou seja, ela cruza a trajetória, cruza a curva em dois pontos aqui, tá? Então, nesse caso, é uma reta secante, que de reta meu desenho não tinha nada, né? Mas enfim, é isso. Aqui, ó, entre o B e o C, mesma coisa, deslocamento é secante, beleza? Então, a velocidade média também é secante à trajetória. Já a velocidade instantânea, que está representada agora aqui no A, V de B e V de C, ela é sempre tangente à trajetória. A velocidade está sempre tangente à trajetória aqui, ó. Pensa em você fazendo uma curva no carro aí. Pensa um pouquinho mais de velocidade, sabe? Uma velocidade meio agressiva para a curva. Você sente seu corpo saindo. Então, a velocidade, o vetor velocidade é sempre tangente à trajetória, ok? A velocidade instantânea, né? Não a velocidade média. É isso que está dito nesse texto aí, ó. A velocidade vetorial média ela é sempre secante, enquanto que a velocidade instantânea é sempre tangente à trajetória. A partícula percorre a trajetória em movimento uniforme. Então, aqui nesse exemplo é o seguinte, ó. O V de A é o mesmo V de B e V de C, o módulo, tá? O módulo de V de A, o mesmo módulo de V de B e o mesmo módulo de V de C. Observe que o vetor sempre é diferente aqui nesses três aqui, ó. Apesar do módulo ser igual, esse aponta numa direção, esse aponta em outra, esse aponta em outra. Dois vetores ou mais são iguais somente quando tem mesmo módulo, mesma direção e mesmo sentido, beleza? Então, ó, por exemplo, eu poderia ter um vetor aqui que fosse igual ao V de B ali, ó, ali embaixo, ó, aqui, beleza? Poderia acontecer isso, mas aí ele precisaria ter o quê? Ao mesmo módulo, ou seja, está com a mesma velocidade lá no velocímetro, e aqui eles dois estão horizontais e apontando no mesmo sentido. Então, eles seriam iguais. Aceleração vetorial média. Temos aqui, ó, num ponto P1,
um, um veículo com velocidade instantânea, olha só que ela é tangente à trajetória, e ali no ponto P2 com velocidade V2 também tangente à trajetória, e aqui duas velocidades instantâneas. No instante T1, a partícula passa pela posição P1 com velocidade V1 e na posição P2, no tempo T2, com velocidade V2. A variação da velocidade é o vetor V2 menos o vetor V1, que a gente já sabe que basta somar o V2 com o inverso de V1. Temos aqui o V2 e o inverso de V1. O V1 estava apontado para cima e agora apontado para baixo. A variação da velocidade está aí, dada em vermelho, beleza? A aceleração média é a variação da velocidade dividido pelo tempo necessário para variar a velocidade, ou seja, o tempo que passou entre o ponto P1 e o ponto P2. Está aqui o ΔV. A aceleração tem sempre o mesmo sentido e direção da variação da velocidade, beleza? A aceleração média tem sempre a mesma orientação, acabei de falar isso, tá? Aceleração média, hein, pessoal? Passamos agora para o estudo da aceleração vetorial instantânea. Utilizar aí mais uma vez uma figura para ajudar o entendimento, ó. Temos aqui uma partícula percorrendo uma trajetória curvilínea. Traçamos uma reta tangente à trajetória no ponto P, onde está a partícula, e uma reta normal também onde está a partícula, tá? Nesse ponto, ela tem duas componentes de aceleração. A aceleração na direção tangente e uma aceleração na direção normal à trajetória. A aceleração total é a soma da aceleração tangente com a aceleração normal à trajetória, beleza? A aceleração tangencial está relacionada com a variação da velocidade tangencial. Já a aceleração radial ou centrípeta, mais chamada por esse nome, está relacionada com a variação da direção da partícula, tá? Então, ó, você está dirigindo um carro e fazendo uma curva, a aceleração tangencial é a variação da velocidade que você vai ver no velocímetro. Enquanto que a aceleração normal é a força que o pneu está fazendo para se tá trocando com o asfalto, tá reagindo com o asfalto para se manter na trajetória curva, beleza? Vamos aqui, ó. A direção da aceleração centrípeta é sempre normal à trajetória e o sentido é sempre para o centro da curvatura. Note que a aceleração centrípeta e a velocidade vetorial são perpendiculares entre si. Então temos aqui, ó, a partícula descrevendo uma curva. Nesse ponto aqui, a aceleração centrípeta é sempre apontando para o centro da curvatura, tá? Enquanto que a velocidade é tangente à trajetória. Ela sempre vai estar, por exemplo, num ponto aqui, o que nós vamos ter a aceleração apontando para cá, aceleração centrípeta, enquanto que a velocidade vai estar tangente aqui à trajetória, beleza? O módulo da aceleração centrípeta é dado pelo quadrado da velocidade escalar instantânea dividido pelo raio da curva. Tá aí. Em que V é a velocidade escalar instantânea e R é o raio de curvatura da trajetória. Um exemplo: um móvel executa um movimento com velocidade escalar constante ao longo de uma trajetória plana, composta de trechos retilíneos e trechos em arco de circunferência, conforme indica a figura a seguir. Os raios de curvatura A, B, C, D e E, A, C, D e E, estão indicados na ilustração. Então, estamos aqui, ó. Digamos que ela está nesse sentido, tá? Velocidade constante, então não tem aceleração tangencial, tá sempre com a mesma velocidade. Qual é a aceleração centrípeta em cada um desses pontos aqui, ó? Observe que quanto maior for o raio, menor vai ser o valor da aceleração centrípeta, ó. Então, quanto maior é o raio, menor é o valor da aceleração centrípeta. Quanto mais isso aqui aumentar e a velocidade permanece constante, menor vai ser a aceleração centrípeta. Então, imagine o seguinte, olha.
Qual é a curva mais fácil de fazer? Uma curva aberta de raio grande ou uma curva fechada de raio curto? A gente sabe por experiência própria que é mais fácil você se manter numa curva quando ela tem um raio amplo, né? Ou seja, porque eu preciso de uma aceleração centrípeta maior para prender o carro na trajetória, quando ele faz uma curva, ok? Exemplos aí, temos aqui o peso de um corpo, que a gente ainda não estudou, mas assim, você já deve saber aí do seu ensino médio, que o peso de um corpo é uma força vertical dirigida para baixo. Na figura está representado um bloco de peso P apoiado em um plano inclinado de 60 graus em relação à horizontal. Sabendo que a intensidade de P é 20 newtons, calcule a intensidade das componentes de P segundo as retas T e N, respectivamente tangente e normal ao plano inclinado. No local em que se encontra o bloco, adote o seno de 60 igual a 0,87 e o cosseno de 60 igual a 0,50. Então, vamos lá, dei um zoom aqui na figura, tá? Então, nós temos aí, esse peso vai se deslocar, esse bloco vai se deslocar aqui na direção da rampa, na reta tangente, né? Ele quer o quê? Que eu decomponha a força peso na direção aqui da reta tangente, que vai ser essa daqui, essa aqui é a componente dele, né? E uma componente aqui na reta normal. Eu já fiz aqui a componente na reta tangente, beleza? Vou transportar ela para cá, ok? Para fazer com a soma da componente da normal ali. Agora, como que eu vou fazer isso aqui? Ó? Lembra o seguinte, que peso é a soma da componente do peso na reta tangente mais a componente do peso na reta normal. Peso na reta tangente é P seno de 60. Por que P seno de 60? Olha só. Aqui tem 60 graus, aqui tem 90. Você sabe que a soma dos ângulos internos de um triângulo tem que dar 180. Se aqui é 60 e aqui é 90, isso dá 150. Isso aqui tem que ser 30. Beleza? Esse ângulo aqui é 30. Esse ângulo aqui é oposto ao vértice por esse, então ele também é 30. Esse ângulo aqui é um ângulo reto, 90. Logo, o que sobrou aqui, ó, é 60 graus. Esse cara aqui está de frente para o ângulo de 60, então ele é o cateto oposto ao ângulo de 60. O cateto oposto está relacionado ao seno. Então tá aí. Peso na direção tangente é o peso vezes o seno de 60. Calculando aí o peso na direção normal é o P cosseno de 60. Agora sim, calculando o peso na direção tangente é 20 vezes 0,87. Foi o valor que foi dado para a gente. Isso dá 17,4 newton, enquanto o peso na direção normal é vezes meio, que dá 10 newtons, beleza? Aí, para você entender um pouco melhor aquele exercício lá, pensa o seguinte, ó. Colocamos aqui um bloco sobre duas balanças. Isso aqui é uma balança, isso aqui é uma balança, tá? Na posição que está aí, essa balança aqui está marcando zero, não tem peso nenhum sobre a balança, ok? Então, quando a gente gira a balança um pouco, esse peso vai sendo distribuído lá, ó, que é o que acontece lá na nossa rampa, lá no plano inclinado, tá? Quando eu vou girando aqui, o peso que está nessa balança vai passando parte para ser medido nessa balança aqui, ó. Até chegar em 45 graus, quando chega em 45 graus, o peso é o mesmo, está dividido igualzinho. E aí, quando passa dos 45, essa balança aqui vai medir mais do que essa outra balança aqui, ok? Vamos aqui para um último exemplo. 3 cidades, A, B e C, situadas em uma região plana, ocupam o vértice de um triângulo equilátero de 60 km de lado. Um carro viaja de A para C, passando por B. Se o intervalo de tempo gasto no percurso total é de 1 hora e 12 minutos, determine em km por hora o valor absoluto da velocidade escalar média e a intensidade da velocidade vetorial média. Então ele quer saber só o módulo das velocidades. Temos aí a cidade A, cidade B, cidade C.
distância entre elas aqui de 60 km, 60 km. ΔS é 120, 60 mais 60, enquanto que o deslocamento é C menos A. Então, temos aqui um vetor que aponta de A até C, e ele mede 60 km também. A velocidade escalar média, o módulo da velocidade escalar média é o módulo de ΔS dividido por ΔT, enquanto que o módulo da velocidade vetorial média é o deslocamento dividido pelo ΔT. Velocidade média, então, ó, 120 km, 60 mais 60, dividido por 1,2. Lembre-se que para converter de minutos para hora é só dividir 12 por 60, deu 0,2. E ali, 60 dividido por 1,2, temos aqui então a velocidade escalar média de 100 km por hora, enquanto que a velocidade vetorial média foi a de apenas 50 km por hora. Tem mais um exercício, achei que era o último, mas vamos lá. O carrinho esquematizado na figura a seguir percorre a trajetória circular da esquerda para a direita. 1, 2, 3, 4 e 5 são vetores que podem estar associados ao movimento. Indique, justificando que vetores representam melhor a velocidade e a aceleração do carrinho nos seguintes casos. O movimento é acelerado, o movimento é retardado e o movimento é uniforme. Então veja bem que ele quer saber da velocidade e da aceleração do carrinho, né? Então, quando o movimento é acelerado, tá? O carrinho vem ganhando velocidade aqui nessa trajetória. Então, aqui nós temos que 1 é a velocidade, beleza? 2 é a aceleração, porque ele tem tanto uma aceleração centrípeta quanto uma aceleração tangencial aqui, hein? Então, nesse caso, 1 é a aceleração, ou perdão, 1 é a velocidade e 2 a aceleração. Tem aqui a resolução desse exercício, ó. Então, velocidade 1 e aceleração 2. Na letra B, em que o movimento é retardado, então a velocidade continua sendo 1, certo? A aceleração agora é no sentido oposto aqui, ó. Então, 4 é a aceleração, beleza? Ele tem uma aceleração centrípeta e uma aceleração tangente, direcionado para cá, ó. Então, tá aqui 1 e 2, velocidade é 1, aceleração é 4. E por último, o movimento é uniforme. Se o movimento é uniforme, ele continua tendo velocidade para cá, mas agora a única aceleração que age sobre o corpo é a aceleração centrípeta. Então nós temos aí por fim que a velocidade é 1 e a aceleração é 3. Enfim, finalizamos essa aula aqui, galera. Espero que vocês estejam gostando do curso. Até a próxima aula, onde a gente vai dar continuidade aí à cinemática vetorial. Forte abraço, até a próxima.